Três ações de acordo com a estratégia do dividendo inteligente, que é uma estratégia que é muito utilizada pelos investidores que são focados em dividendos. Inclusive, eu e a senhora Bombeiro utiliza desde janeiro de 2019 e se mostrou uma estratégia vencedora. Bombeiro, é a única estratégia que você utiliza? Não. Primeiro, analisamos macro e micro alocação. Depois, preço-teto para saber se o ativo possui ou não margem de segurança, que é a diferença entre o valor intrínseco e a cotação atual, gera uma margem de segurança e quanto maior, melhor. E o dividendo inteligente é a cereja do bolo. Ao analisar o histórico de no mínimo os últimos 5 anos, a gente nota uma certa previsibilidade nos anúncios. Algumas empresas anunciam dividendos de forma semestral, outras trimestralmente, 2 e até uma vez ao ano. E ao analisar esse histórico, a gente nota que esses dividendos costumam se repetir. Ou seja, uma empresa anunciou dividendo em março do ano anterior, a gente espera que ela anuncie novamente, mas isso não é uma garantia. E por isso, a estratégia do dividendo inteligente eu considero como a cereja do bolo. E eu vou te mostrar tudo isso na prática. E a primeira empresa que vamos falar é o Banco do Brasil, BBAS3, que não é um dividendo inteligente, mas sim um dividendo óbvio. Por que isso, bombeiro? Fique comigo que eu vou te mostrar na prática que ele não se encaixa no dividendo inteligente, mas sim em um dividendo que já sabemos a data para o mês de março. Tenho certeza que você irá gostar muito desse vídeo e entender da melhor forma possível como funciona essa estratégia na prática. Cotação R$ 39,74 no momento que eu gravo esse vídeo, uma valorização bem expressiva nos últimos 12 meses de 38,19%. Banco do Brasil que vem apresentando resultados sólidos, crescimento de receitas, lucro e por isso é um dos bancos que mais se valorizou nos últimos 12 meses na contramão da maioria dos grandes bancos e até mesmo dos médios e pequenos. E o Banco do Brasil, além de estar com um balanço sólido, vem apresentando indicadores de valuation bem atrativos, como o PL, que nos indica que a ação pode estar barata, considerando somente múltiplos. Mas esses múltiplos não pode ser um único indicativo para você comprar uma ação, você tem que analisar um todo e aí sim tomar a sua decisão. Analisando o PL, preço sobre lucro, 5,23 nos indica que caso o lucro do banco permaneça nos mesmos patamares atuais e ele venha a distribuir 100% do seu lucro, em cerca de 5,2 anos, a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. Mas como todos vocês sabem, o payout aprovado para 2023 é de 40%. O ideal é que esse indicador seja abaixo de 15 e hoje ele se encontra bem abaixo do que consideramos esse ideal e está sendo negociado abaixo do que é vale, basicamente com um desconto de 26% frente ao seu valor patrimonial, pois se a gente pegar todo o patrimônio do Banco do Brasil, ele está com um grande desconto. E esses indicadores como PL, PVP, não pode ser o único critério para você comprar uma ação, você tem que analisar um todo. E eu vou te mostrar alguns exemplos que eu utilizo na minha carteira pessoal. Dividend yield 10,49%, é um dos bancos que está com um dos melhores dividendos yields do momento e tem total capacidade de continuar pagando yields acima de 2 dígitos em 2023. A gente sempre gosta de analisar dividend yield, mas melhor que dividend yield, que é basicamente os dividendos dos últimos 12 meses dividido pela cotação atual, chegamos a esse indicador, dividend yield 10,49%. Todos vocês devem estar cansados de saber, a gente nunca analisa somente dividend yield, e sim pega a média histórica, considerando de 2013 até o momento, gera uma média de 6,39%. E o ideal é que essa média histórica seja acima de 6% e hoje o BBAS3 se encaixa nessa estratégia. E por que o Banco do Brasil é um dividendo óbvio, bombeiro? Já está aqui informado em fato relevante os anúncios de dividendos para o exercício de 2023. O primeiro valor terá a data de anúncio no dia 24/2, a data com é o dia 13/3, ou seja, de acordo com esse fato relevante, em março teremos dividendos e a data com será no dia 13/3, data ex 14/3 e o pagamento irá ocorrer no dia 31/3. A estratégia do dividendo, a gente visa antecipar esses anúncios e ela é apenas analisando o histórico e o Banco do Brasil fez melhor do que isso. Ele já informou todos os dividendos para o exercício de 2023 e já sabemos que no mês de março
teremos dividendos do Banco do Brasil. Para fazer o cálculo do preço-teto, existe uma fórmula que eu gosto muito, que é a estratégia do Décio Bazin, que comprava empresas que pagavam no mínimo 6%. E de acordo com essa fórmula, gera um preço-teto e sabemos se na cotação atual possui ou não margem de segurança. O preço se atualiza de forma automática e aqui você lança a sua estratégia. Eu gosto de utilizar a média dos últimos 5 anos, R$ 2,39, se a gente considerar todo o valor que ele pagou nos últimos 5 anos e dividir por 5, dá um total de R$ 2,39. E lembrando que essa estratégia não pode ser engessada. Como eu citei, você pode utilizar não só a média dos últimos 5 anos, mas também o dividendo projetivo. Décio Bazin comprava empresas que pagavam no mínimo 6% e de acordo com essa estratégia, com o yield estimado de 6%, o preço-teto seria R$ 39,93. Ela se encontra 1,64 acima desse preço-teto e com o yield projetado na cotação atual de 5,9. A próxima empresa não tem um cronograma para 2023, mas é uma empresa muito previsível, que é a Copasa CSMG3, que se encontra a R$ 3,86, uma valorização de 4,8 nesses últimos 12 meses, com um PL de 8,24 e um PVP de 0,73, e hoje se encontra com um yield de 2,77%, uma ação que ficou muito conhecida pelos seus grandes dividendos, que foi um dividendo extraordinário, e hoje a Copasa é uma ação pouco falada, mas que pode anunciar dividendos no mês de março. E ao analisar o seu histórico de dividend yield, a gente nota porque a Copasa ficou tão conhecida em 2020 e 2021, pois se a gente considerar o ano de 2020, ela fechou com um yield de 17,01%. 2021 ela fechou com um yield de 7,43%, dividend yield atual 2,77%, e olhando a média histórica, o investidor nunca erra para saber se uma empresa realmente é ou não uma boa pagadora de dividendos, e a média histórica da Copasa é de 4,96%. Vamos pegar o histórico de anúncio de dividendos dos últimos 5 anos. Ela tem uma média de 3 anúncios de dividendos, e esses dividendos se repetem com uma certa frequência, pois pegando esse histórico dos últimos 5 anos, a gente nota que ela tem uma certa previsibilidade de anunciar dividendos no mês de março, junho e também setembro de cada ano. Filtrando aqui pelo mês 3, notem que de 2018 a 2022 a empresa nunca falhou. Março de 2018, março de 2019, 2020, 2021 e também em 2022. Lançamos aqui o código do ativo CSMG3, cotação atual se atualiza de forma automática aqui nessa planilha, que inclusive o link está aqui na descrição, R$ 14,25. Nos últimos 5 anos ela pagou uma média de R$ 1,20 por ação. Se a gente considerar o total dos últimos 5 anos dividido por 5 e ao lançar o mínimo de 6%, notem que vai dar um preço-teto R$ 20,10. Ela se encontra 29,10 abaixo desse preço-teto, com uma margem de segurança de 41,05. E a última empresa desse vídeo é a Vale 3, cotação R$ 86,68, uma valorização de 0,76 nesses últimos 12 meses. Hoje ela está com um PL de 3,88 e com um PVP de 2,31, e é uma das maiores vacas leiteiras da bolsa nesses últimos 2-3 anos. Um yield de 8,41%, e a Vale é uma das empresas que mostra exatamente o porquê eu disse para o investidor não olhar somente dividend yield, 18,76 em 2021, ainda mais por ser uma empresa de commodity e pode apresentar e apresentou dividendos bem voláteis nesse período. A gente espera que empresas da nossa carteira cresçam esses dividendos ao longo do tempo, possuam um dividendo sólido e consistente ao longo do tempo e que não tenha uma grande volatilidade, e isso não ocorre com a Vale. E analisando o seu histórico de 2013 a 2020, notem essa grande volatilidade. Em 2016 o seu yield ficou em 0,65 e mesmo com toda essa volatilidade no período, ela se encontra com um yield médio de 6,16%. Uma empresa que possui uma grande volatilidade, e o seu histórico de dividendos dos últimos 5 anos mostram bem isso. No período que o minério de ferro está em alta, notem que ela paga grandes dividendos e anuncia várias vezes ao ano, como ocorreu em 2021 e 2022, data com no mês 3, no mês 8 e também 12. Em 2021 foram 3 anúncios, já descendo um pouco para 2020, notem que a quantidade diminuiu, 2019 apenas um anúncio e 2018 foram 2. E é uma empresa que em alguns períodos se torna uma vaca leiteira e em outros um problema na carteira do investidor, e se a gente considerar esses últimos 5 anos, ela anunciou uma média de 2 dividendos ao ano. E os meses com maior previsibilidade, principalmente nesses últimos 2-3 anos, é o mês de março,
junho e também agosto e dezembro de cada ano. Filtrando pelo mês 3, notem que esses dividendos ocorreram em 2018, 2021 e também 2022. O preço teto na Vale 3, nos últimos 5 anos, ela pagou uma média de R$ 5,60 por ação e aplicando o mínimo de 6%, chegamos ao preço teto atual, de acordo com essa estratégia do Décio Bazin, R$ 93,40, 7,44 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança baixíssima de 8,04 e um yield projetado na cotação atual de 6,48%. E você possui algum desses 3 ativos? Utiliza a estratégia do dividendo inteligente? Lembrando que dividendo inteligente não é nenhuma garantia que as ações irão anunciar dividendos. É somente uma estratégia muito utilizada e ela não pode ser a única estratégia da sua carteira. Nunca se pode comprar uma ação apenas pelo dividendo ou até mesmo imaginando que ela irá anunciar dividendo futuramente. Você precisa ter bons ativos em carteira e o dividendo é sempre consequência. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Esse vídeo é apenas educativo e informativo, não representa recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!